Nós vamos terminar esse estudo sobre Atos dos Apóstolos com o discurso de defesa de Paulo, que no livro aí do Casalhênio está na página 365, e que no Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 21 até o 25. O discurso de defesa de Paulo, porque o Atos dos Apóstolos, ele não tem final, ele não traz a morte de Paulo, não é? Então, durante muito tempo se cogitou por que Atos dos Apóstolos não tem o final. O final seria, obviamente, contar a morte de Paulo. Ele vai se dedicando às atividades de Paulo, a Atos de Paulo, e chegando até a viajar para Roma, etc. Então, o normal seria contar a morte de Paulo. Mas os estudiosos sempre pensaram por que não tem o final. Se cogitou a possibilidade de o final ter se perdido. Depois se cogitou a possibilidade de... Aí vem as diversas teorias, desde as mais sensatas até as mais mirabolantes. Tem gente que chegou a dizer que é porque faltou pergaminho, teve gente que disse que Lucas ficou deprimido com a morte de Paulo, etc. Então, tem muitas teorias mirabolantes também. Agora, a coisa mais aceitável é que Lucas, ele quer falar do caminho de evangelização, que tem os seus instrumentos, como Pedro, Paulo, os apóstolos e aqueles que foram sendo evangelizados continuaram. A igreja, no sentido de eclesia mesmo, no sentido de os seguidores de Jesus, não, sem falar de denominação, né? Mas continua. Então, como a igreja continua evangelizando, como os cristãos continuam divulgando a mensagem de Jesus, então não tem final. Nós fazemos parte dessa história. Eu acho bonito isso, porque nós fazemos parte da história de Pedro, de Paulo, dos 12, daqueles do início, de Timóteo, de todas aquelas pessoas, Silvano, e todas aquelas pessoas que estavam junto com Paulo, estavam junto com os apóstolos. Então, como eu falei no início, é um livro que, apesar de dar muito destaque a Paulo, o objetivo não é exaltar Paulo. Atos dos Apóstolos, Lucas não está interessado em exaltar a figura de Paulo, mas em mostrar que se alguém se compromete mesmo com o Evangelho, é capaz de passar pelas maiores dificuldades como Paulo. Então, Paulo serve como um exemplo de um cristão que não se deixa intimidar pelos acontecimentos, pela rejeição, etc. Mas ele não exalta a figura de Paulo. Na realidade, Atos dos Apóstolos exalta a figura de Cristo ressuscitado, que começa o Atos dos Apóstolos com essa ressurreição de Cristo e a incumbência que ele dá aos seus seguidores que continuem divulgando a mensagem. Ao longo do tempo, muitos seguidores de Jesus formularam doutrinas. Essas doutrinas são inspiradas, não deixam de ser inspiradas. Mas o mundo não precisa de nenhuma doutrina. Não é uma doutrina, por melhor que seja, por mais consoladora que seja, que impede alguém de cometer suicídio. O que impede alguém de cometer suicídio é a mensagem do Evangelho. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas em divulgar a doutrina, por melhor que seja a doutrina, ou a católica, ou a evangélica, ou seja lá que doutrina for. Mas essas doutrinas, elas não dão sentido para a vida das pessoas. Essas doutrinas, elas são uma ampliação, elas são uma significação, elas são um aprofundamento do Evangelho. Mas o que consegue dar um sentido na vida das pessoas, o que consegue impedir uma guerra, o que consegue transformar o coração das pessoas, não são as doutrinas. Pode até ser que ao ouvir uma doutrina, a pessoa se identifique.
e possa dar um passo além. Mas aquilo ali é um remédio para a dor, que vai fazer o efeito ali, e depois aquele efeito vai passar, porque é um paliativo, e a pessoa depois vai ficar vazia. Se não tiver o evangelho mesmo, né? O evangelho mesmo, a mensagem mesma de Jesus, se não tiver uma experiência com Jesus, Cristo ressuscitado, não vigora. Depois vem o vazio. Que a doutrina, ela é uma explicitação da mensagem de Jesus. Mas a mensagem de Jesus é a mensagem de Jesus. É isso que dá o sentido para a vida humana. Né? Por isso que ele teve que ir, ele teve que, no início do Atos dos Apóstolos, ele teve que voltar para o Pai, ele teve que voltar a exercer a função de rei do universo, não é? Que ele chegou, mostrou aqui e ele serve como, quer dizer, ninguém, por doutrina mais maravilhosa que seja, não tem a posição do Cristo, não ocupa essa posição. Então a gente se apega muito aos nossos grupos. O evangélico se apega à igreja evangélica, o católico se apega à igreja católica, o espírito se apega ao espiritismo, não sei quem se apega, não sei. Mas isso é importante para nós, mas não é aquilo que é o ser humano enquanto tal, por exemplo, porque eu preciso disso, eu me identifico com esse grupo, eu vivo bem o meu cristianismo dentro desse grupo, mas não é porque esse grupo me mostra uma faceta de Jesus que outro grupo não me mostra. Mas se não for Jesus, não vigora, cai no vazio. Tanto que você pode olhar os melhores expositores do Evangelho, os melhores pregadores, os melhores... são sempre aqueles que têm um forte relacionamento com a mensagem de Jesus. Porque tem gente que fala bonito, tem gente que tem muita ciência, tem muito conhecimento, mas não tem aquele alimento, não tem o sumo, né? Por que as pessoas estão sedentas e estão famintas do Evangelho? E elas estão cansadas de muita palavra bonita e pouco alimento nessa palavra, né? Alguma coisa que dê sentido à vida. Então, nós estamos terminando esse curso sobre Atos dos Apóstolos e vamos ver aqui Paulo preso, não é? Em Jerusalém. Então, aqui o capítulo começa, não é? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, e aqui no livro do Casaleno, os discursos de defesa de Paulo. Paulo chega em Jerusalém. E lá vai ter um encontro com a igreja de Jerusalém, Tiago e os anciãos. E aí eles têm duas atitudes. Primeiro, uma atitude de alegria. Eles ficam felizes com o resultado da atividade missionária de Paulo. Paulo realmente fez, né, é conhecido já, mesmo sem o WhatsApp, né? Tem os grupos do WhatsApp, já chegou em Jerusalém as notícias de que Paulo tem evangelizado a Ásia Menor. E é um território grande para se percorrer naquela época, que se andava a pé, a maioria das pessoas andavam a pé. Então, essa aí já chegou a Jerusalém, e eles se alegram pelo número de pessoas que têm aderido ao Evangelho. Não vamos achar que eles são tão mesquinhos que não tenham se alegrado com isso. Eles se alegraram. Não é dito que eles têm inveja de Paulo, porque... Não é dito isso. Não é dito que eles ficam de mau humor porque Paulo está sendo um bom evangelizador. Não é isso. Eles se alegram. Mas eles têm um outro sentimento, que é o sentimento de preocupação. Eles se preocupam porque também escutaram as notícias de que Paulo está dizendo que é para abandonar os costumes judaicos, as práticas judaicas. E eles acham isso perigoso. Então Paulo está em Jerusalém, e em Jerusalém todo mundo que sabe é que Paulo tem andado pelo mundo, acolhendo quem não é judeu
agir como, né, seguindo Jesus e falando no Deus de Israel e dizendo que serve o Deus de Israel e ensinando os judeus espalhados pelo mundo todo, os chamados judeus helenistas, a não praticarem mais os costumes da lei de Moisés, as normas da lei de Moisés, né? Agora, passando aí a 366, né, para poderem acompanhar. Isso aí é só uma breve coisa. Vocês têm que entender o contexto da época para entender essa preocupação dos cristãos que são de origem judaica e que estão formando a igreja de Jerusalém. É que desde o ano 54, quando principalmente Nero subiu ao trono, que o espírito nacionalista judaico aflorou de forma bem intensa, se intensificou. Um desejo de revolução, um desejo de se livrar do jugo político de Roma, que não era fácil. Então, Roma, a forma como Roma dominou essas nações orientais, principalmente, foi cruel. Então, não é uma coisa que as pessoas dizem, é uma leitura libertadora, uma leitura política da Bíblia. Não, até eu estava falando um dia desses sobre aquele livro que saiu aí, O Zelota, não é? Do Aslan, Reza Aslan. Fala que Jesus é um zelota, etc. Não concordo com nada daquilo. A mensagem de Jesus é o oposto à mensagem do zelota. Os zelotas, o grupo dos zelotas quer a guerra, assim que eles cumprem a lei, eles são zelosos da lei, mas é exatamente porque eles são fanáticos pela lei de Moisés, é que eles querem a guerrilha, eles querem a guerra. O único jeito é Javé, Deus de Israel, tem que eliminar o dominador estrangeiro. Bom, Jesus não é um zelota porque ele tem que é o horizonte a partir do qual Jesus age e ensina, é o horizonte do amor incondicional. Sim. Sim. Não. Por exemplo, se ele não quisesse falar uma interpretação desse ser um zelota, ele não teria chamado os outros. Mas mesmo assim ele chamou. É bom. Mas o mais zelota de todos não é nem o Judas. Tem o Simão chamado zelota. Ou o cananeu, que quer dizer o nacionalista, que é uma forma de dizer zelota, sem dizer zelota. Pedro usava Olha, Jesus, vamos partir do suposto, Jesus não fazia acepção de pessoas. Ele não escolheu aquelas pessoas porque eram as melhores. Ele escolheu quem o negou, quem o traiu vendendo e quem o traiu abandonando. Porque, peraí, quem foi que não traiu Jesus? Se for olhar pelo Evangelho de João, o discípulo amado e a mãe de Jesus. E as mulheres que seguiam Jesus. As mulheres que seguiam Jesus não foram até o final, viram, passaram pela experiência, visualizaram, como diz Marco, à distância, a experiência da cruz. Mas os demais traíram. Um vendeu, os outros traíram, negando, traíram, fugindo, todos traíram. Entende? Então, Jesus não fez acepção de pessoas, ele não escolheu os melhores, os mais capacitados ou qualquer outra coisa. Ele tem os mistérios de porque ele escolheu cada um aqui. Ele nos conhece, ele sabe porque que escolhe e tal.
Mas não faz exceção de pessoa. Agora, o zelote se baseia no seguinte: Deus da aliança é o nosso Deus, Ele é o único que deve reinar sobre nós, através de um escolhido dele, e não o imperador romano, que nos empobrece, que leva nossos filhos como escravos, nossas filhas para a prostituição, que nos cumula de dívida a ponto da gente viver na miséria, a ponto de passar o resto da vida na prisão para pagar a dívida, ou no trabalho forçado para pagar a dívida de impostos, que não são impostos sobre renda, são impostos do dominador estrangeiro, para empobrecer a nação que foi dominada, que foi conquistada, entende? Então, o zelote se baseia numa fé: nosso Deus vai combater, né? Nosso Deus vai combater esse imperador estrangeiro, e nós somos instrumento de Deus para destruir o mal. Ele é o mal. É aí que baseia o zelote. E Jesus se baseia no amor incondicional, o amor aos inimigos. Então, o discurso de Jesus, a prática de Jesus não é de zelote. Então, mas o que o livro tem de bom? Por que eu citei o livro? Porque o livro, ele realmente faz um apanhado que é correto a respeito do tempo, da economia, do contexto histórico, social, econômico, de tudo, da época de Jesus. E evita também da gente achar que Jesus era uma pessoa que vivia falando só do mundo espiritual. Que a mensagem de Jesus trouxe é para nosso mundo aqui. A gente tem que amar é agora, a gente tem que perdoar é agora. A gente tem que progredir agora, que evoluir é agora. Então a gente tem que botar no Jesus nas nuvens, na estratosfera, que não pisa nesse chão, né? E que está aí só para fazer as nossas vontades, né? Que a gente determina e ele cumpre. Exatamente. Não é mais só por palavra, em atos, né? Concretamente. Então veja, desde que Nero subiu ao trono, que começou a ser imperador, que esses ânimos se exaltaram, né? do movimento revolucionário. Então há um forte espírito nacionalista e uma caça aos traidores. Então, se o principal expoente, o principal expositor do Evangelho, o mais famoso, for um judeu contrário ao judaísmo, isso é péssimo para a igreja, e principalmente para a igreja de Jerusalém, que está no olho do furacão. Vocês entendem isso? Então não é assim. Tiago é um cara conservador. Ou então, como eu já ouvi dizer, Tiago tem inveja porque Paulo evangelizou e ele não. Não é isso. Não vamos colocar os nossos podres sobre os outros, porque os outros já têm os próprios podres dele. Eu te vivo dizendo isso, né? Tiago já tem os problemas dele, os pecados dele. Não precisa que eu transfiro os meus para ele, não é? Então veja, qual é a preocupação? É que os judeus, tanto de Jerusalém quanto os judeus espalhados nas metrópoles romanas, eles se voltem contra as igrejas de Jesus espalhadas por aí, porque entendam que esses aí são traidores. Então o estrangeiro já está sendo mal visto, porque ele representa aqueles que nos dominam também. Às vezes o estrangeiro é um coitado, colono de um povo conquistado como qualquer outro povo, né? Mas uma traição é insustentável. Então está um forte espírito nacionalista, principalmente em Jerusalém, e Tiago se preocupa. Então, como ele se preocupa, né, eles vão dar uma ideia do que Paulo deve fazer para mostrar aos judeus de Jerusalém
que ele não é um traidor, que ele não está contra a lei de Moisés. Que a lei é boa, o ruim é o legalismo. A lei é boa. A lei de Moisés é ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a lei de Moisés. Isso é o resumo da lei. Todos os outros mandamentos são baseados nisso. Quando eu digo não matarás, eu estou só explicitando amar o próximo como a ti mesmo. A lei é boa, o legalismo não, porque o legalismo vai pegar o aspecto superficial e não vai prestar atenção no que é essencial. Porque eles partem do pressuposto assim, seu José Arpino. Jesus diz assim: eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la, não é? Aí ele diz assim: bom, Jesus não aboliu até ali, porque ele não tinha terminado de cumprir. Quando ele cumpriu, aí ele aboliu. É assim que eles entendem. Só que a palavra certa não é cumprir, é plenificar. Eu não vim retirar, mas dar-lhe o sentido pleno. É porque se a lei, ela se resume no amor a Deus e ao próximo, Jesus plenificou, deu o sentido pleno dessa lei. Não é? Também esse caso da mulher adúltera lá no capítulo 8 de João é usado para dizer que a lei dizia para apedrejar e ele não apedrejou, então é um sinal de que ele aboliu a lei. Mas Jesus não fez o julgamento. Jesus não se comportou como juiz. Ele disse: tudo bem, apedreje, fica à vontade, quem quiser pode jogar a pedra. Quem não tiver pecado, fica à vontade. Quem condenou as pessoas ou absolveu a mulher foi a consciência de cada um, seu José Artesio, não foi Jesus. Jesus disse: não, cumpra a lei, atire a pedra, fica à vontade. Né? É só você, começa quem não tem pecado para tirar a pedra. É só isso, ele levou a reflexão, porque o que é isso? Isso é para aquele tempo, é para nós. Nós vemos muito o erro do outro. Não é que o outro não seja errado. Aí ele diz: mulher, ninguém te condenou. Ou seja, ninguém te condenou, teve uma assembleia para te condenar. Não te condenar, bom, o que ele está dizendo? Supõe-se, como diz a lei, já que a assembleia não te condenou, o que pode fazer um juiz? Tá lá, você vai no julgamento. Aí o promotor de justiça não condena, vai-se embora. O que queria executar vai embora. O juiz vai condenar? Ele está cumprindo a lei. Ninguém te condenou, não? Bom, eu também não posso te condenar, né? Agora tem uma coisa, não peca mais não. Não faz mais isso que você fazia, não. Então, isso não é abolir a lei, isso é realizar o que está prescrito na lei. Isso tudo está prescrito na lei. Esse fato não pode servir como exemplo de que Jesus aboliu a lei de Moisés. Não. Certo? Então, para você ver como a gente pode entender errado umas passagens bíblicas. Ciente. Que precisa muito de uma É.
Pois muito bem, vamos continuando aqui. Então veja, o que Tiago propõe, junto com a igreja de Jerusalém, é o seguinte: Paulo deve fazer um gesto no templo que mostre que ele não está contra a lei de Moisés. Né? E aquela coisa, para Paulo, isso é uma bobagem. Mas como ele já tinha dito até nas cartas dele, se alguém diz assim, essa carne é sacrificada aos ídolos, e isso vai escandalizar as pessoas, aí eu não como a carne, não porque ela seja sacrificada aos ídolos, porque os ídolos não existem, mas porque as pessoas vão ficar escandalizadas, só para não escandalizar. Então, quer dizer, Paulo não se acha na necessidade de ter que provar para ninguém que continua sendo um bom judeu fiel ao que há de melhor a lei. Mas se isso vai evitar que os judeus persigam os seguidores de Jesus, então tudo bem. Então qual é a proposta que é feita? Tem pessoas que estão se preparando para um voto, o voto de Nazireu, é um voto de consagração. No final do voto, a pessoa faz todos uns ritos, no final vai ao templo, raspa a cabeça, os cabelos são deixados lá e se paga um dinheiro. O que Tiago propõe a Paulo? Que ele pague, vá junto com... os nazireus podiam ter o padrinho, né? Então ele vai junto, né? Para que todo mundo veja que ele está sendo responsável, está apoiando aquele voto, então ele não está contra a lei e está financiando a parte material do voto, que é pagar uma taxa lá no templo. Seria uma coisa muito simples, quer dizer, eles pedem a Paulo uma coisa muito simples. É só, esses caras estão fazendo uma coisa que é um voto, que é uma coisa espontânea, não há obrigação nenhuma de alguém fazer isso, né? Mas eles resolveram fazer esse voto, e você está junto com eles, vai pagar o valor necessário para isso, e aí vão ver que você apoia até as coisas mais simples da lei. Apoiando as coisas mais simples, você apoia tudo. É um jeito de mostrar para todos os judeus, não é? Porque ele não precisa provar isso para quem é cristão, nem para Tiago. Paulo não precisa provar para Tiago, para os membros da comunidade de Jerusalém, que ele é um bom judeu, que o fato de seguir Jesus não tirou dele a cultura, a ética, a moral judaica, que é importantíssima, né? Que não fosse tão importante, não teria 5.000 anos, né? Certo? Então, e aí ele vai, para evitar esse tipo de coisa. Bom, é aí que começa a confusão, exatamente nesse momento. Quando ele vai ao templo, junto com os homens que vão fazer, os 4 companheiros que vão fazer os votos, e são judeus, né, respeitáveis, e ele vai pagar isso. Na hora que ele está lá no templo, alguém grita que ele introduziu no templo um gentio da parte do templo, que não é permitido, porque quem não é judeu só podia ficar no pátio dos gentios, no átrio dos gentios, que é a parte externa do templo, né? Tanto que Jesus fez aquele gesto de expulsar os animais e as pessoas que estavam comercializando naquela parte, que é a parte dedicada ao estrangeiro, ou para o estrangeiro orar, para ele receber uma mensagem das escrituras, né? Não é para ficar fazendo vendas. Então eles acharam, porque quando Paulo estava na parte de dentro do templo, eles acharam que Paulo estava junto com o amigo que ele tinha levado, que eu não me engano era Trófimo, que andava com ele, e eles achavam que Paulo tinha introduzido esse gentio dentro do templo com ele, mas não estava lá, Trófimo não estava dentro do templo. Então começou uma gritaria, né? E Lucas, a gente lendo esses capítulos, né, a partir do capítulo 21, parece que a gente até escuta os gritos dos judeus, né? Então é interessante como Lucas narra
Porque da mesma forma que quando se tratou de Estevão, Paulo vai passar por aquilo que Estevão passou lá no templo. Então, aquela coisa de eles ficarem rangendo os dentes, de ficarem gritando, querendo fazer Estevão em pedaços, acontece agora, só que agora virou. É Paulo que eles querem cortar ao meio. Então a confusão foi tão grande, e eles tiraram Paulo de dentro do templo para não derramar sangue no local sagrado, que eu posso matar. Você vê como é o legalismo, não é? Como é o legalismo, não matarás. Aí eles são seguidores da lei, aí eles vão matar o homem fora do templo, no pátio, na parte externa do templo, para não profanar o templo com o sangue de Paulo. Matar Paulo pode, não pode matar dentro do templo, porque vai sujar o chão, né? Que vai profanar o templo. Para você ver como é quem é legalista, né? Eu posso matar o outro, desde que a doutrina fique impecável, né? Então não pode jogar sangue no templo, né? Então não pode sujar as mãos de sangue dentro do templo. Nós vamos matar ali fora. Agora, o não matarás, eu não presto atenção nessa norma. Eu presto atenção no que é secundário, uma coisa ritual, porque é mais fácil. As normas rituais, elas não pesam na minha consciência, né? Se eu descumpro, né? Então a confusão é tão grande. Agora tem uma coisa, o átrio dos gentios, ele é um grande pátio aberto, né? E em um dos cantos tem uma escada que vai para a Fortaleza Antônia. A Fortaleza Antônia é exatamente onde tem um destacamento militar do exército romano, que fica de olho no templo, porque é do templo que saem as revoltas. E nós estamos numa época da Pax Romana. O que é a Pax Romana? É proibido fazer confusão, armar barraco, ter gritaria, ter rebelião. É proibido manifestações públicas. Professor do dia do trabalho, né? Não pode. É daquela época, Pax Romana. Engraçado que eu vi uma tirinha do Armandinho, que eu adoro Armandinho, tem assim: pai, por que estão batendo nos professores? Eles não são perigosos. Aí o pai, só não aparece o pai, né? Sempre só a voz do pai, né? Filho, os professores são perigosos para algumas pessoas. Por quê? Porque eles ensinam a pensar. É tão bonitinho. Então veja, proibido a bagunça, proibido a confusão, porque disso pode explodir aí uma rebelião, uma revolução, não é isso? Então, imediatamente, viu a confusão no átrio dos gentios, né? Iam linchar Paulo, e aí o centurião Lícias desceu imediatamente as escadas com destacamento militar e acabou a bagunça. O que está acontecendo? Quem viram que estava todo mundo batendo em Paulo, puxou Paulo e disse assim: peraí, não é assim não, né? Então viram que ele era o pivô. O nome desse tribuno é Cláudio Lícias, né? Ele é chefe da corte romana lá na Fortaleza Antônia. Nós estamos na página 370, Paulo na Fortaleza Antônia. Ele é levado para a Fortaleza. Agora, é interessante porque antes de subir as escadas que leva para a Fortaleza, isso é um dos cantos do pátio, né? Fica a guarita lá e a escada para a Fortaleza Antônia. Paulo pede ao tribuno uma oportunidade de falar com aqueles que estavam querendo trucidar, para explicar para se explicar para eles, para ter uma oportunidade de falar. E aí é interessante a forma como o Lucas coloca, porque o tribuno vê, aliás, quando ele escuta
a forma como Paulo se dirige a ele, num bom estilo grego, ele vê que Paulo não é um qualquer, não é um agitador simplesmente, que o centurião não está entendendo nada do que está acontecendo ali. Ele só sabe que aquele homem está sendo pivô de uma confusão e ele retira para fazer a investigação. Então, o que acontece? Embora o Casalino ache estranho o tribuno permitir a Paulo fazer um discurso, falar para aquela turba, é importante porque quer dizer o seguinte, que o tribuno pensa assim, bom, se eu deixar ele falar, eu vou ter alguma ideia já do que está acontecendo, né? Então o tribuno já começa assim a refletir que aquele homem não é assim simplesmente um agitador. Ele sabe se dirigir a uma autoridade, ele sabe muito bem o grego e tal. E aí ele permite. Quando ele permite, Paulo começa a falar em hebraico. Ele está dentro do templo, a liturgia era toda feita em hebraico, aquelas pessoas que estão ali, não é? E sem falar que também, como ali na época, hebraico e aramaico era... Às vezes as pessoas têm escrito assim, era hebraico, na realidade era aramaico, não tem importância. O importante é que ele falou com seus pares na língua materna, né? E aí ele se apresentou, ele disse que tinha nascido em Tarso, mas era de pais judeus, né? Que ele foi formado aos pés de Gamaliel, então ele não é uma pessoa que não conheça a lei. Ele faz uma retrospectiva da vida dele. Ele fala por que está seguindo Jesus, né? Menciona Ananias. E ele, afinal, não está contra o judaísmo, a lei de Moisés. Ele está contra o legalismo. E ele está se apegando ao aspecto ético, moral, essencial da lei de Moisés. E todos esses discursos vão ter uma coisa em comum: essa confusão que eu provoquei é porque eu creio na ressurreição, não é? Eu creio na ressurreição. Então a ressurreição não está explícita na lei de Moisés, embora esteja de forma implícita. Jesus mesmo vai dizer, se Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e Ele é o Deus dos vivos, que está lá na lei dizendo que Ele é o Deus dos vivos e não dos mortos, não é? Porque da forma como eles entendiam mortos, é aquele que é em estado vegetal, em estado latente, que não tem relacionamento com Deus, não pode ter relacionamento com nada. Então ele é o Deus dos vivos. Então de alguma forma Abraão, Isaac e Jacó vivem, né? É isso que Jesus faz com que os saduceus pensem. Mas então, como não está explícito na lei, nem todos creem na ressurreição. Porque quem é legalista, quem é fundamentalista, se não tiver escrito com todas as letras, então eu não creio, né? Então, como apenas a lei de Moisés apenas supõe a ressurreição, mas não está explícito, então os grupos se dividem. Tem grupo de judeu que acredita na ressurreição e grupo de judeu que não acredita na ressurreição. Os saduceus não acreditam nem na vida consciente, a vida pós-morte, nem em vida espiritual, nem seres puramente espiritual como anjo, etc. Eles não acreditam em nada disso, porque isso não está escrito na lei. Saduceus. Para eles morreu, fica no estado latente, acabou. Está lendo bem, seu José Atento. Então o que ele faz? Refletir, né? Ele faz a gente refletir sobre a nossa própria vida.
Como é que as pessoas que se casam, elas se casam até enquanto estiverem nessa existência? O vínculo matrimonial, não é? Acaba quando um vai para o mundo espiritual, como diz, vai, né, sai dessa vida. Então, o que está aqui não tem obrigações de fidelidade. O vínculo foi feito até que a morte nos separe. Então, a pessoa pode refazer a vida com outro relacionamento, está livre. Vamos ouvir, pessoal. Na reflexão com o quando opinião da frente, falar essa não passou de estar pequeno, eu acho que essa é uma mulher a entender. Que eu nós não compartilhamos, ele disse que toda a vida é um pouco se não sabe se ele é incorruptível, não está preso ao nosso espaço, nem ao nosso tempo, às limitações de um corpo material. Um corpo ressuscitado é um corpo, mas ele não é da constituição nossa, material, mas é um corpo. Mas isso aí, vamos deixar para a matéria de escatologia no final do semestre. Agora, essa pergunta que o senhor me fez aí, sobre essa questão que Jesus se alimenta de peixe, não é? E ele não tem um corpo material. Semana passada, na segunda-feira passada, um padre me perguntou. Aí eu disse assim, para lhe explicar eu preciso de tempo. Se eu está com tempo, não, então depois eu explico. Porque é realmente um texto que merece a explicação. Que Jesus diz assim, bom, não sou um fantasma. É um corpo ressuscitado, não é simplesmente um espírito sem o corpo físico. É uma pessoa ressuscitada. Quer dizer, ela tem um corpo que é de outra forma, que não é esta. Ditoso ou beatífico. Não é? Mas se tem necessidade. E ele comeu. Não tem as necessidades do material. Nenhuma. Não tem. Foi exatamente isso. Eu digo, preciso de pelo menos uma meia hora. Aliás, essa é uma pergunta para o Evangelho de João, porque é o Evangelho de João que diz isso. Agora nós precisamos cumprir aqui o texto do Atos dos Apóstolos, né? Que é muito difícil de continuar com os outros. Olha, eu sei que vocês têm dúvidas sobre vários textos bíblicos, mas não dá para numa aula, num tempo tão curto, dar conta do texto que eu tenho que terminar e todas as outras questões de Bíblia que existiam. Tem alguma aula falando sobre isso? Não, eu posso gravar. Posso. Depois eu gravo. Aí eu só digo assim, tá aí, ó. Escuta isso aí. Então ele fala, deixa eu olhar a hora. Ele fala com os seus, ainda tem 4 julgamentos de Paulo, ainda estão prendendo. Aí ele fala com os seus irmãos na língua e explica essas coisas. Né? Que o que acontece não é que ele está contra a lei de Moisés, mas está se apegando ao que é essencial da lei de Moisés. E não a pontos secundários, pontos superficiais, legalistas. Então ele é preso, ele conversa com o tribuno, ele explica para o tribuno que ele é cidadão romano. O tribuno fica impressionado porque ele é cidadão romano e ele diz que tem esse título de nascimento. E aqui que a grande confusão, Paulo não é soldado romano, muito menos centurião romano. Ele é um cidadão romano, ou seja, ele tem um título de cidadania, ele tem direitos dentro do Império Romano. E o tribuno fica tão admirado que diz, eu também sou, mas eu comprei esse título por uma soma altíssima.
Quer dizer que ele é um tribuno e não tem título de cidadania, que é natural. Ele comprou. Paulo herdou. Porque um título de cidadania pode passar aos descendentes. Ele fica impressionado. Certo? Mas aí, o tribuno tem que fazer a investigação. Então, ele manda que o sinédrio se reúna para resolver. Não é? O sinédrio é que cuida das coisas religiosas. O sinédrio é o tribunal dos sacerdotes, principalmente os sacerdotes. Cuidado com as injustiças com os fariseus. Você pode detestar fariseu, mas o fariseu, ele é perito na lei, ele é doutor da lei, ele é o especialista na lei de Moisés. Então, o tribunal, as maiores autoridades são sacerdotes, ou seja, são os saduceus. E os fariseus, eles entram nesse tribunal como perito na lei. Se as pessoas vão ser julgadas de acordo com a lei de Moisés, é preciso quem entenda da lei de Moisés para poder o tribunal funcionar. É um tribunal religioso. É aquilo que depois a Igreja Católica fez com a Inquisição. Um tribunal religioso sobre normas religiosas. É disso que cuida o sinédrio. Então, da mesma forma, quem poderia julgar seria alguém que entende das leis da igreja. Vem aqui do lado, o que é que tem? Como chama? Tribunal eclesiástico. Não é isso? Quem trabalha ali? Os padres, as pessoas que têm o conhecimento do direito canônico. Me diz se o bispo pode tomar uma decisão de julgamento sobre qualquer questão católica sem passar pelos que entendem da lei católica? Não pode não. Eu me casei, mas aí depois eu descobri 5 dias depois que meu marido é homossexual, não me quer. Meu casamento vale ou não vale? Vai passar por onde sair? Lá. Bispo não pode dizer isso não, vai passar por lá. Quem é que vai assinar que o casamento não valeu? É o padre José Fernandes, que adora fazer essa assinatura, né? Colocar assinatura na nulidade de matrimônio. Ele disse, adora. Deixa as pessoas ali para fazer da vida delas o que elas quiserem. Ficar presa a uma coisa que não funciona. Então, os fariseus vão como peritos na lei de Moisés. Peritos na lei de Moisés. E aí, está lá, saduceus e fariseus juntos. O sinédrio é composto de saduceus, 71 membros, 70 sacerdotes, mais o sumo sacerdote. Mas os grandes rabinos fariseus, os grandes doutores da lei. Na época de Jesus e de Paulo, quem preside o sinédrio já não é mais o sumo sacerdote. Todo o trabalho de julgamento, o sumo sacerdote é a autoridade religiosa máxima, mas a presidência do sinédrio cabe a um rabino, um grande estudioso da lei. E aí Paulo vai se explicar perante o sinédrio. O que Paulo vê? Fariseus e saduceus. Saduceus não creem na vida após a morte. Fariseus creem na ressurreição. Não só creem na vida após a morte, mas também creem na ressurreição. Paulo começa o discurso dele. E aí, o que ele diz? Meus irmãos, eu não sou infiel à lei de Moisés. Tudo isso aconteceu porque eu creio na ressurreição, por causa da minha fé na ressurreição. Para que falou na palavra ressurreição? Aí os saduceus já gritam, não existe, os fariseus existem. Aí começa uma confusão entre eles, uma discussão se existe ou não existe vida após a morte, como se eles pudessem decidir isso, né, no tribunal.
Tá vendo? Peraí. Você perdoe, viu? Porque a lei máxima de Moisés é de Cristo, é o amor. Perdoe. Essa interferência do mundo espiritual assim menos evoluído. Certo? Então, ele não, quer dizer, eu não sou um traidor do judaísmo. Como eu fui preso por trair o judaísmo, por trair a lei de Moisés, mas eu não sou um traidor da lei de Moisés. Portanto, eu não sou um traidor da nação judaica, né? O que aconteceu é que eu creio na ressurreição. Por exemplo, a gente pega aí Atos 23:11. Atos 23:11 vai dizer o seguinte. Veja só. Ele estava fazendo o discurso dele, teve lá o sumo sacerdote mandou dar um tapa na cara dele, não é? Quando ele disse que cria da ressurreição, aí o versículo 9 diz que houve uma enorme gritaria, né? O conflito foi crescendo cada vez mais, diz o versículo 10. Vamos começar do versículo 10. E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o tribuno ordenou que os soldados descessem para tirá-lo do meio deles e devolvê-lo à fortaleza Antônia, ao quartel. Proteger o réu. Aí, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor apresentou-se a Paulo e disse-lhe: tem confiança, assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que seja minha testemunha também em Roma. Então, o negócio é o seguinte: o cara está preso, os fariseus estão querendo cortá-lo em pedaços e os saduceus estão querendo cortá-lo em pedaços, não é? Aí, para não ser trucidado, o inimigo, que é o romano, o protege dentro da prisão. Mas ele precisa de conforto. Então Jesus aparece para ele assim: tenha confiança, isso aqui não terminou. Você fique muito confiado, porque isso aqui você vai ter que fazer lá em Roma. Isso aqui é só o começo. É ótimo, olha, é uma mensagem profunda de confiança. Tende confiança, assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, preciso que isso que fizeram aqui em Jerusalém, vão fazer até você chegar a Roma. Você tem que ir para Roma. Você pensa que você vai ser cortado em pedaços aqui? Não, não vai. Tenha confiança. Eu estou contigo. Você não será triturado aqui. Você será triturado em Roma. Certo? Então, a partir daí, olha a dica. Se você deu testemunho de mim em Jerusalém, foi o que aconteceu lá na aparição a Damasco. Jesus diz assim: olha, lá no caminho de Damasco, Paulo foi escolhido para ser um instrumento, um vaso, de levar o evangelho e dar testemunho diante de reis e governadores e príncipes em Jerusalém e nos confins do mundo. Ora, agora vai cumprir. Em Jerusalém deu testemunho. Agora, aquele processo geográfico teológico, né? Geografia teológica chamada. Então, o que resta aí? O que resta é que eles armam o tribuno. Aqui não dá para fazer um julgamento desse homem, porque ninguém pode abrir a boca, que a confusão está grande. O que se vai fazer?
transferiram para a capital administrativa, que não é Jerusalém, viu? Cuidado. Pôncio Pilatos ficava em Cesareia Marítima. A capital mesmo administrativa não era Jerusalém, era Cesareia. Pôncio Pilatos ficava em Cesareia. Depois que Pôncio Pilatos foi substituído, nessa época aqui, é o Félix, não é? O Antônio Félix é o novo procurador romano. E é outra cidade. Não pode confundir Cesareia Marítima com Cesareia de Filipe, tá? Essa daqui, a capital é Cesareia Marítima. Ela fica próxima a Jerusalém. Eu tive lá quando estava fazendo o curso de Arqueologia e História, né? Muito interessante. Certo? Então, o pessoal resolve fazer uma emboscada. Agora é interessante a carta que o tribuno escreve. Está no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, versículo de 26 a 30. Que diz assim: Cláudio Lícias ao excelentíssimo governador, que era o procurador, né, Félix, saudações. Este homem caiu em poder dos judeus e estava para ser morto por eles. Então cheguei com a tropa e o arranquei das mãos deles, porque fiquei sabendo que era cidadão romano. Querendo averiguar o motivo por que o acusavam, mandei levá-lo ao sinédrio deles. Verifiquei que ele estava sendo incriminado por questões referentes à lei que os rege, a lei de Moisés, não havendo nenhum crime que justificasse morte ou prisão. Informado de que existia, por parte dos judeus, um complô contra este homem, resolvi imediatamente enviá-lo a ti. Comuniquei aos acusadores que devem expor na tua presença o que eles têm contra este homem. E aí saiu da confusão o tribuno e jogou para o procurador romano. Agora, aí é que está. Tem eles se combinaram, os judeus tinham se combinado de matar Paulo. Só que alguém ouviu e foi lá dizer para Paulo: olha, combinaram te matar. E Paulo disse assim: pô, vá lá onde está o tribuno e conte essa história para ele. Aí o rapaz foi lá e disse assim: olha, estão combinados que vão fazer uma armadilha, montar uma armadilha e vão matar o Paulo. E então o tribuno tomou providências para que ele seja transferido para Cesareia de forma discreta, né, e com muita proteção para não acontecer essa armadilha. Porque ele é cidadão romano, ele tem direito de proteção. Certo? E aí ele é levado para Cesareia Marítima e fala diante do procurador Félix. E ele não mostra que não teve nenhum crime, não cometeu nenhum crime contra o império. Ele não é um rebelde, ele não é um agitador, ele não é parte dos zelotas, mas ele também não é um traidor dos judeus, ele não é um traidor da lei. Porque se você olhar na página 376 aí do livro do Casalene, 376, bem em cima, diz assim: 3 são os elementos da acusação. Paulo é um agitador político, né? Está contra Roma. É isso que eles vão acusar lá diante do procurador. Eles vão acusar a mesma coisa que falaram com Jesus. Por quê? Porque eles querem a morte. Para o tribunal romano decretar a morte, ele tem que estar contra alguma norma, alguma lei romana. Então ele é um agitador político, ele é um revolucionário, um rebelde. Ele pertence à seita dos nazareus, que são os cristãos, que só de pertencer esse grupo, seita aqui no sentido de grupo, só de pertencer desse grupo, ele já é suspeito, porque o fundador do grupo foi morto na cruz, a partir de uma sentença romana, e ele profanou o templo. Essas acusações, Paulo disse que não
são injustas, né? Que são acusações que não... E novamente ele mostra que está preso por causa de uma questão religiosa, pela fé na ressurreição. O que o procurador Félix teria que fazer? Solta o homem. Ele é cidadão romano, não fez nada contra Roma, não é traidor, está preso por questões religiosas. E daí? Ele não crê nessas coisas mesmo, ele não tem nada a ver com isso. Não é, ele é dentro da administração política e jurídica do Império Romano. Paulo não pode ficar preso, mas o procurador deixa Paulo preso. Por quê? Simples, deixa preso por 2 anos. Por quê? Porque ele quer dinheiro, propina, ou como se diz aqui no Ceará, ele quer que molhem a mão dele para ele soltar Paulo, se não molhar a mão, se não colocar o peixe na mão, tá vendo? Só que durante esses 2 anos que Paulo fica preso injustamente lá em Cesareia Marítima, lá no final dos 2 anos, o Félix é deposto como procurador romano. O que ele deveria fazer na hora que foi deposto do cargo? Soltar Paulo. Paulo estava lá, ficou preso sem motivo, né? Já faz 2 anos que ele está preso sem motivo. Não pagou nada para ele, para ser solto. E ele já não é mais procurador, por que ele quer deixar Paulo preso? Não tem nada que deixar Paulo preso. Mas para não desagradar os judeus, porque isso iria desagradar, e Félix pode precisar dos judeus, né? Deixa Paulo preso. Então vem o novo procurador, que chama-se Festo. E na hora que Festo assume, os judeus dizem assim: ora, ele é imaturo, não conhece bem os costumes daqui, nós vamos trazer ele para o nosso lado, vamos fazer um inferninho, vamos manipular os acontecimentos, não é a novela? É uma novela esse negócio. Manipular os acontecimentos e vamos fazer com que ele elimine Paulo. Só que ele é esperto, o Festo. Diz: não, vamos, então... E ainda pedem mais: olha, Festo, você manda esse homem para Jerusalém. Você manda esse homem para Jerusalém porque nós vamos julgá-lo agora. Vai ver, depois de 2 anos, se ele realmente é culpado ou não. Mas é dito que eles tinham a intenção de aproveitar a transferência do prisioneiro para matá-lo durante o trajeto para Jerusalém. Mas Festo diz: não, vamos ouvir o homem aqui, não vamos levar para Jerusalém, não. E aí foi ouvir Paulo, o que realmente estava acontecendo. Paulo se explicou mais uma vez e ele se deu conta de que realmente são questões religiosas referentes à lei de Moisés. E então ele diz assim: o que você quer? Você quer ir para Jerusalém para ser julgado lá? Porque são questões religiosas. Eu não tenho nada a ver com questões religiosas. Quem tem que decidir questão religiosa é o Sinédrio. Eu lhe garanto proteção, lhe garanto que não é imparcialidade, você é cidadão romano, terá a nossa proteção. Mas questões religiosas em Jerusalém. Você quer ser julgado em Jerusalém? Paulo diz: eu apelo para um tribunal de César. E Jesus tinha dito lá
no início, que ele tinha que dar testemunho em Roma. Eu apelo para o tribunal de César. Então, de acordo com o direito romano, Paulo, sendo um cidadão romano, pediu para ser julgado lá no tribunal da capital. Então ele tem direito de ser, ele tem que ser transferido para a capital do império para ser julgado lá, que é um direito dele. Agora é interessante que nessa época, vocês sabem, Roma é quem domina tudo. Agora ela coloca seus representantes. A Judéia é governada pelo procurador romano. A Galiléia é governada pelos descendentes de Herodes. Aqui, no caso, é Herodes Agripa. É o Agripa, que é o... Então, Festo quer que Agripa também escute Paulo, porque Festo tem que agora fazer um processo para poder enviar o prisioneiro para... Me ajude aqui a fazer esse processo. O que eu digo nesse processo para mandar esse homem para Roma? Que é claro que são questões religiosas, mas ele apelou para Roma, então ele tem que ir para Roma. E o que eu boto nesse processo? Então, sendo Agripa daquela região, não é? Entende melhor aqueles costumes, aquelas leis, Festo acabou de assumir, então está na hora de... E a Agripa e a irmã Berenice, a irmã de Agripa, que é Berenice, escutam a defesa de Paulo, que continua sendo a mesma, não fiz nada. E os três conversam, Festo e Agripa e Berenice, diz: esse homem não fez nenhum crime contra Roma. A gente poderia soltá-lo agora. E por que não solta? Não, porque ele é cidadão romano e pediu para ser julgado em Roma, só por isso. Na hora de soltar Paulo, não podem mais, porque Paulo mesmo já se meteu noutra confusão pela própria boca, dizendo que queria ele ser julgado em Roma. Ou não, velho? Não é? E é aí que ele é transferido para Roma. Bom, e lá, vocês já sabem, acontece o final da vida de Paulo. E a continuação desse ato dos apóstolos é feito por nós mesmos. Aí fica o final sem final. Muito bem.